Roteiros de cinema. Como sempre, a gente sempre traz um tempero novo para o nosso programa. E como nós estamos no mês de outubro, nós vamos falar nós vamos ter 2 episódios falando de filmes infantis e com receitas que até criança pode fazer, né? Então, hoje eu estou aqui com a minha amiga, minha parceira, Sandra Romancini, que também adora cinema e gosta de filme infantil também, né, Sandra? Seja Eu bem-vinda. adoro. Muito obrigada, Fátima. Muito obrigada a vocês, aí, os telespectadores aí do programa. Eu fico muito feliz porque eu falo assim que hoje em dia eu não tenho netos ainda, mas eu tenho muita criança que eu sou apaixonada por criança, vivo rodeada de criança. E o filme infantil hoje, ele tá com uma pegada tão inteligente, né, Fátima? Sim, nossa, esse mesmo aqui que a gente vai comentar hoje, eu acho que muita gente já viu, que é o Ratatouille, né? Esse filme, ele conta a história de um ratinho de esgoto, só que ele sonha em ser algo além, ele não quer ser um ratinho de esgoto como o pai dele. E aí, um dia, inspirado por um programa de culinária, ele acha que ele pode ser um chefe. E aí, entre muitas coisas que vão acontecendo, sem ele ter controle, ele acaba, numa tentativa aí de fazer uma comida para a família, dá tudo errado e a família tem que se separar. E ele acaba se perdendo da família dele. Ele fica sozinho. E também, por acaso, ele vai parar, ele conhece o filho de do dono de um restaurante, e ele vai parar lá e ele é confundido com um chefe e ele começa a cozinhar, né? Exatamente. No restaurante. Então, é uma série de acasos que fazem com que ele acabe descobrindo um talento que ele nem sabia que ele tinha. É um filme muito gostoso de assistir e é como a Sandra disse, aliás, uma das coisas que a gente vai comentar. Hoje, os roteiros dos filmes infantis, eles são tão bons que eles passaram a ser filmes para a família. Exatamente. Né? Porque os pais, os adultos que vão acompanhar as crianças, elas vão com prazer, porque o filme é gostoso. Muitas vezes a gente entende mais a história do que a criança. Do que a própria criança, né? É verdade. O contexto do filme em si, a história que o filme quer passar é muito além né, da idade, né? Exatamente. Às vezes a criança tem 7, 8 anos, né? E ela não vai entender as palavras que eu falo que são, né? Que são ali... Né? A mensagem, né? Que o filme quer passar. E esse filme foi justamente isso, né, Fátima? Fala de um sonho. E nós estamos falando, gente, de um rato. De um né? rato, de um exatamente. Rato, que usa o ser humano, né? Você pensa em cozinha e rato, parece que não combina, não né? tem nada a ver. Esses dias para trás eu fui no stand-up, né, de um francês aqui no Politeama, e eu fiquei, uma das coisas que ele mais falou, gente, o francês começou a ser aceito, né, e as pessoas se apaixonaram por um rato francês ao invés de uma pessoa francesa, né? E foi bem isso, ele abriu as portas da França, né? Esse filme é de quando, né? Eu não bem lembro antigo, aqui, né? mas ele é bem antigo. Ele é bem antigo. E assim, gente, de lá para cá, toda vez que você pensa na culinária francesa, você já lembra do ratatouille, né? E da receita do ratatouille também, né? Exatamente. A última vez que eu reassisti esse filme, eu reassisti com a minha neta, né? E criança, é meio difícil criança gostar de legumes, né? É verdade. Mas ela terminou o filme, eu tô com vontade de comer ratatouille, eu quero comer ratatouille. Então, ele tem uma coisa muito boa. E ele brinca com a profissão de chefe, né? Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Porque... Exato. Olha, esse filme é um filme de 2007, né, Fátima? Olha só. Quanto tempo, né? E é engraçado que você falando que ele brinca com a profissão de chefe, que isso torna muito legal. Por quê? Porque os chefes franceses, eles tinham toda aquela pompa e circunstâncias, né? Porque eu sou um chefe francês, né? Porque é um chefe francês. E eles fizeram uma jogada, né? Pegar um ratinho para eles colocarem, meio que falar assim, olha, tá vendo? É um rato, né? O rato, ele tornou a cozinha francesa muito mais aceita pelas pessoas e as pessoas se tornaram mais apaixonadas pela cozinha por causa da simplicidade com
com que eles transformaram aquele filme, né, a história daquele filme na aceitação pública, né? Porque muitas coisas que aconteciam ali no filme era uma coisa que deu errado e eles acabavam servindo e dava certo. E dava certo, né? E eu falo muito que você presta atenção naquela... eu falo que o rato, ele é o autodidata ali, né? Ele é um chefe que ele é nato, ele nasceu, né, com o dom do tempero, de colocar, de brincar com, né, com sabores e tudo. E ele usou o menino, né, o aprendiz, para se tornar, né, para levar aquele dom para as pessoas, porque se ele aparecesse na cozinha, o rato não ia convencer. Não ia dar certo, né? Não ia convencer. Então eu falo que isso foi muito legal e prova mais uma vez de que a cozinha, ela é muito além daquilo que se é visto, né, Fátima? Muito além do que as pessoas aceitam. Essa mensagem, né? Às vezes você vai... Eu fui comer esses dias num restaurante lá em Minas e estava tendo um evento de comida paraense, lá em Minas. Lá em né? Minas. Exatamente. E a gente estava numa casa, chamava Casa Pará, e o chefe estava lá. Menina, todo mundo procurando chefe de cozinha. Na hora que ele veio conversar, que ele veio apresentar a equipe dele, ninguém acreditou que ele fosse o chefe. Porque ele estava todo desconstruído, sabe? Ele não estava todo, né, de roupa assim, né? Ele estava uma calça de moletom, um tênis velho, uma camiseta surrada, sabe? Então as pessoas têm uma mania de associar, né, fazer uma associação muito mais além da aparência, né? Tem aquele estereótipo, Exatamente, né, do chefe. cria aquele glamour todo em volta disso. E o cara cozinhava assim fantasticamente, um simples feijão manteiga com, né, com um frango, com uma coisa, se transformou num prato absurdamente inesquecível, né? Então, eu falo que são temperos e são jeitos e são dons que vai muito além do que você apresenta com, né, com aparência, né? É bem interessante. E o filme mostra isso mesmo, né? E as crianças na cozinha, né? Ai, olha... Eu acho assim, eu tenho 2 netas e uma delas, você já deve ter visto foto, ela adora cozinhar com o Rui. Então, fazer empanado, é lógico, que tem o lado lúdico, né? De ficar mexendo a mão na farinha, no ovo, aquelas coisas. Mas é uma coisa muito interessante de ver criança na cozinha, né, Sandra? Eu sei, porque eu comecei criança na cozinha, né, Fátima? Enquanto eu tenho uma amiga que eu fui para minha cidade, onde eu cresci, eu tinha uns 6, 7 anos, meus pais já eram separados nessa época, e eu era vizinha de uma família, que era uma família de 10 crianças, assim, e eu era sozinha, né, com meu pai. E todas as vezes que as meninas me chamavam para brincar, eu pegava latinha de margarina, latinha, fazia um foguinho no fundo do quintal e eu já estava cozinhando. E essas meninas lembravam justamente disso. Ela falava: Sandra, você nunca brincou igual a gente brincou, você nunca foi uma pessoa normal. Você sempre estava brincando com lata, com panela, pegava arroz de um, feijão de outro, entendeu? E estava sempre cozinhando, brincando com a comida, né? Então isso para mim sempre foi uma brincadeira gostosa, entendeu? E eu ensinei os meus filhos, desde pequeno, a gostar da cozinha, de uma maneira geral. Hoje o Vitor projeta a cozinha. E o Lucas, ele é um excelente cozinheiro, mas começaram desde cedo dentro da cozinha. Óbvio que hoje em dia tem toda aquela, não faz isso que você vai se queimar, não faz aquilo que vai se queimar, né, e tal. Eu falo que os pais, que as crianças que demonstram esse dom desde cedo, os pais podem fazer justamente isso, né? Escolher receitas igual essa que a gente vai dar hoje, que justamente instigam a criança a gostar de cozinhar, instigam elas a experimentarem novos sabores, que é o que você disse, criança não gosta de legumes. Imagina que ela vai comer uma berinjela, né, Fátima? Então, quando ela vê, ela toca, né, ela experimenta, ela coloca e aquele legumes, aquela comida se transforma em algo que todo mundo fala: meu Deus, que delícia que é isso aqui, que era o que me motivava quando eu era criança. Quando alguém comia alguma coisa, falava: não é possível que foi você que fez. Como tá bom isso aqui? E eu era uma criança, né? Com 12 anos de idade, eu já vendia bolo de banana na escola. Então, eu falo que é muito isso. É você incentivar a criança de alguma maneira para que ela crie esse dom.
É muito bonito Aliás, ela mesmo. cria não, ela desenvolva, né? É, que ela desenvolve esse dom. É muito bonito mesmo, né? E o ratatouille é uma receita que dá para a criança fazer? Com certeza. É justamente essa receita que eu vou dar hoje para vocês. Gente, eu falo que o ratatouille, ele é uma receita afrancesada de uma caponata italiana, né? Porque É assim, verdade. não é? É. Porque a caponata italiana, ela vai nos mesmos ingredientes que um ratatouille vai, que são berinjelas, tomates, pimentões, né, cebola. E a única coisa que o ratatouille não tem, que a gente já adaptou dentro da cozinha mais moderna, da cozinha da nouvelle cuisine, que é o alho, né? E que o italiano usa muito e o Francês nem francês tanto. nem tanto, né? Então, que eu acho que é isso que modifica essa receita. Mas o ratatouille, ele é uma receita muito fácil para criança. Eu acho que a única dificuldade que tem é que os legumes são fatiados, né? Então, você tem que ter, sabe, um ralo, né? Um cortador, um fatiador, que a criança possa manusear e ensinar ela a manusear. Eu falo que a gente não pode dar nada pronto para o filho. Ele tem que aprender a cortar, aprender a mexer. Porque eu falo que os acidentes acontecem quando você não conhece o perigo que aquilo te causa, né? É. Então, dentro da cozinha, assim, o fogo, né? Uma vez eu estava, o meu filho mais novo estava na cozinha e eu falava, olha, não mexe na porta do forno porque tá quente. E ele chegava perto e ia com a mãozinha, assim. Eu acho que ele tinha uns É. 3, 4 anos. Eu falei, você quer ver como é que ele nunca mais vai fazer isso? Fui lá e coloquei a mão dele perto do fogo e falei, põe o dedo. Aí ele colocou, ele queimou. Aí ele falei, tá vendo? Isso é quente. Né? Então, toda vez que você chegar e você correr o risco de se queimar, você vai tomar cuidado de chegar perto. Então, é a mesma coisa. Toda vez que eu dava uma faca para ele cortar, olha, você só pode mexer com faca nessa posição, desse jeito. E os pais, ele têm a obrigação de ensinar os filhos dessa maneira correta. Mas primeiro eles precisam gostar, né, Fátima? Gostar Exatamente. de cozinha. Por isso que eu falo com tanta paixão da cozinha, porque o meu pai era apaixonado, a minha avó era apaixonada. Isso foi, né, foi criando uma paixão de família. E o Ratatouille, ele mostra muito isso, né? Que é aquela paixão que o ratinho tinha, né, pela comida vinha de família, né? É. Então é muito isso. E você ensinar, eu tenho certeza que o teu filho vai aprender. E o Ratatouille, ele vai a berinjela, né? Lembrando que você não precisa se preocupar de anotar nada, porque a receita completa com os ingredientes e o preparo está no blog do Temperos e no portal JJ, né? Então vai, Sandra, continue aí. Então, para mim a receita de ratatouille, eu falo que o molho ele é muito importante. Muito importante o molho. Mas a gente começa com as berinjelas, cortando, fatiando pelo lado, né, redondinho, todos os legumes redondinhos, né? Porque vai a berinjela, o tomate, a cebola, né? Os pimentões, verde, vermelho e amarelo, né? Eu gosto de usar os 3, que eu acho que dá mais cor, mais apresentação, né? E os temperos em si. Então, primeira coisa que eu faço é cortar a berinjela, dou uma salgadinha nela, salpico um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino moída, ponho em todas as fatias, cortado redondinho, uma em cima da outra, deixo ali um pouco. Aí ela vai começar a soltar um pouco de água, Fátima. E para criança hoje também, hoje a gente tem os legumes cortados que você já pode comprar né? cortado no mercado. Então, se for para facilitar, para a criança não ter que manusear a faca, dependendo do tamanho, pode comprar cortado. Pode comprar né? cortado, porque a única coisa que vai ser o trabalho maior é você fazer o molho do ratatouille. Porque o molho do ratatouille, ele é um tipo de um molho de tomate, né? Você coloca o azeite na panela, você coloca os tomates picados, deixa ele refogando, coloca ali o tomilho, né, o louro, né? Eu gosto muito de usar um pouquinho da sálvia, porque dá aquela refrescância. Ai, eu né? adoro sálvia. Ah, eu também. E eu acho que ela combina tão bem, o tomilho e a sálvia com o tomate, olha, senti o gosto agora. E aí você faz um tipo de um molhinho de tomate e deixa ele dar uma reduzida. Na panela você coloca... Você pode colocar ele em volta numa travessa redonda ou numa travessa comprida. E vai intercalando uma fatia de berinjela, uma fatia de abobrinha, uma fatia de pimentão, uma fatia de tomate, uma fatia de cebola. E ele fica aquela coisa, né,
o desenho todo colorido, né, do prato. Exatamente. A minha neta achou lindo, né? É lindo, né? E aí você pega, que eu falo que o que mais chama a atenção das crianças é isso, as cores, né? As texturas que tem. E aí você pega aquele molho de tomate, joga por cima, cobre, leva para o forno 30 minutos, mais ou menos. Depois é só tirar. Eu, né, como não tem como, a gente acaba colocando um pouquinho de queijo em cima ralado, às vezes, né? Mas você não precisa colocar. Então é só você destapar, depois tirar o papel alumínio. Ah, você põe com papel alumínio. Eu ponho com papel alumínio no forno. Porque eu gosto que o legumes ele cozinhe um pouco mais, sabe? Do que simplesmente assim você deixar ele direto no forno, porque aí ele seca, né? E aquele molho de tomate que você fez, ele não agrega os legumes dentro da panela, entendeu? Dentro do assado. Então, por isso que eu gosto de cobrir. Depois eu tiro e deixo ele sem o papel alumínio e ele seca rapidinho, né? Fica mais crocante em cima, tal, mais dourado, mais bonito, né? Ai, então essa é a minha receita do ratatouille, básica, e eu acho que fica excelente, fica maravilhoso. Aí você pode comer com frango grelhado, você pode comer com uma carne assada, né? Que o frango assado hoje é tão fácil para a criança fazer também, né? Muito fácil. Nossa, eu vou fazer com a minha neta. Vou ver. Aí depois você me manda foto, eu vou adorar. E para gente não perder o hábito, né? Que temperos você descobriu no Ratatouille, nesse filme? No filme, não na receita. Olha, no filme eu gosto muito de falar sobre, sabe, aquelas pitadas que ele vai dando. Você vê, toda vez que ele vai com aquela ceninha que ele fala que o menino vai lá e tempera, o prato ele vai lá e joga um temperinho, ele vai lá e joga um temperinho, né? Então eu falo que, para mim, dentro dessa receita, eu adoraria usar, assim, sabe, um orégano fresco, que eu acho que fica maravilhoso nessa receita. Eu vou dar uma italianada nela, mas tem que ser o fresco, gente, aquele colhido na horta, sabe? Fresquinho, porque ele ressalta todos os sabores dos legumes ali. Eu acho que fica maravilhoso, fica delicioso. Então, o orégano fresco, porque o orégano ele tem ele parece um tomilho, né? A folhinha dele é pequenininha, mas ele é potente, né? Ele ressalta a receita e ele, principalmente o sabor dos legumes, fica perfeito. Então, a receita completa está no blog do Temperos, no portal JJ. Então, você siga as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, no Spotify, que toda semana a gente comenta um filme novo, com um tempero novo, uma receita nova. E também siga a rede social da Sandra, que também sempre tem coisa muito interessante lá, né, Sandra? É verdade. Nossa, eu tô com com algumas receitas que a gente aprendeu lá. Aprendi a fazer uma carne de lata, então segue lá, gente. Tá uma delícia. É divino. Eu acho que você vai gostar. Já Fala ouviu falar? A rede aí. A Sandra_Romancini. Então segue lá e qualquer dúvida pode me comentar, pedir dicas que eu estou à disposição. E se você fizer essa receita com a sua filha, com a sua neta, com a sua sobrinha, com o seu sobrinho, seu filho, manda foto para nós, tá? E na semana que vem a gente vai ter mais uma receita que criança pode fazer. Bom, adoro. Até lá, próxima. gente.